Vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, neste primeiro dia do primeiro mês do ano de 2021, que começa numa primeira sexta-feira. Que beleza, não é? Já começa com a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. É um dia de bênção. A primeira leitura nos falava sobre esse texto tão breve quanto maravilhoso, que é o livro dos Números, a fórmula da bênção. É o Senhor que nos ordena sermos gente de bênção. Senhor, te abençoe e te guarde. Faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que maravilha de texto. Nós somos herdeiros de uma tradição de abençoarmos as pessoas. O padre é um abençoador, muitos pais abençoam seus filhos. Devemos ser gente do bem, ou seja, da bênção. O que é bênção? É palavra de bem, só que a gente fala bem, mas às vezes depois fala mal. A nossa palavra nem sempre é coerente, e às vezes a gente fala uma coisa boa, mas não faz a coisa boa, então a nossa palavra não é eficaz. A palavra de Deus é como a chuva que desce do céu e não volta para lá sem ter feito bem. Portanto, a palavra de Deus é eficaz. Quando Deus diz o bem acontece. Por isso nós viemos na igreja pedir a bênção, que é uma palavra boa de Deus para nós. Existem dois tipos de bênção, portanto. A bênção que desce do céu, que é a ação de bem, Deus nos bendiz. Ele diz o bem e o bem acontece. E depois a gente é abençoado também bendiz a Deus. O louvor é uma bênção ascendente. Nós bendizemos o Senhor. Portanto, é uma bênção que desce e é uma bênção que sobe. A liturgia chama isso de uma troca, um admirável comércio de bens entre o céu e a terra. Bênção que desce e bênção que sobe. Nós viemos aqui também para participar de uma Eucaristia, que é uma ação de graças. A palavra Eucaristein em grego significa ação de graças. Portanto, a ação da graça realiza o bem e nós fazemos uma ação de graças, bendizemos a Deus. Vejam como sempre é isso, é uma troca de bens, de benefícios. Agora, a plenitude do bem aconteceu quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Como vimos na liturgia de ontem. E aí vem a segunda leitura, que também é bem curtinha, mas é densa, que é do livro da carta de São Paulo aos Gálatas. E aqui temos o texto de Gálatas 4:4, decore essa citação, hein? Gálatas 4:4. Jesus, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Você diz assim, o que tem isso de diferente? Porque é a primeira vez na história do cristianismo em que se diz que ele nasceu de uma mulher. Você vai dizer, mas que novidade? Tem outro jeito de nascer? Como é que nasce? De ovo? De um homem? Não. Isso é o único jeito de nascer. Não! Naquele tempo, depois que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, muitos começaram a achar que ele era uma aparência, que Deus não poderia ter vindo na carne, deveria ser uma espécie de fantasma. Então começaram a surgir as heresias. Alguns, principalmente em torno de Jerusalém, em torno da religião judaica, acreditavam que ele era homem, sim, era humano, veio na carne, mas não era Deus. Outros acreditavam que ele era Deus, mas não veio na carne. Isso mais lá para a região
de língua grega, de cultura grega. E assim, o cristianismo vai se expandindo, um pouco entre os judeus, um pouco entre os gregos, um pouco entre os romanos, um pouco por toda parte, até que Maria e João vão para Éfeso. Vocês conhecem essa história, né? Lá onde ela vai passar seus últimos dias e onde vai acontecer a Assunção de Maria. É de Éfeso. Em Éfeso, o que pouca gente sabe, é que existia um culto pagão a uma deusa mãe chamada Ártemis. Se você lê o Atos dos Apóstolos, tem essa história lá. Mas alguns começaram a se converter ao cristianismo e deixar o culto pagão. E Maria estava lá e eles perguntavam assim, sim, mas ele nasceu mesmo de uma mulher, porque para aquela religião era claro que ele era Deus, mas não que ele tivesse vindo na carne. Não podia ser um Deus caber dentro de uma criança. Então Paulo, no ano 54, 55 mais ou menos, escreve essa carta para os Gálatas, por onde ele tinha passado, pela Galácia, mas escreve de onde? De Éfeso, onde estava Maria. E diz, ele nasceu de uma mulher. Aos poucos, essa mulher vai sendo reconhecida nas Escrituras, aqui nós vamos chegando depois ao ano 60, 70, até chegar no Evangelho de Lucas, como a gente leu no Evangelho de hoje, ela é Maria, e tem uma história, né? E depois, quando chega o Evangelho de João, que é o último escrito, aí de novo é uma mulher. Mulher, ainda não chegou a nossa hora, não é isso? E quando chega no Apocalipse, o último dos livros, então Apocalipse 12, no céu se viu uma mulher, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, começa como mulher, depois vai se tornando Maria, e por fim de novo é uma mulher. O fato é que Jesus é totalmente Deus, e totalmente humano, sem separação nem confusão, diria o concílio de Calcedônia. Mas, para garantir que não há separação entre a natureza humana e divina de Cristo, e que Ele assumiu a nossa carne, e por isso fomos redimidos em Deus, fomos assumidos em Deus, como disse Santo Irineu, lá no final do século I, o que não foi assumido, não foi redimido. Então Deus assumiu a nossa carne em Jesus, e nós fomos elevados à sua divindade, fomos elevados para o céu. O nosso humano coração está batendo lá no céu, no sagrado coração de Jesus. Não há desencarnação, houve encarnação, mas jamais houve desencarnação. Os espíritas não têm razão, não desencarna. A nossa carne é elevada à dimensão divina, é divinizada no sagrado coração de Jesus. Divinizada, mas elevada ao céu. Então, muitos começaram a pensar, e como é que nós vamos dizer que ele é totalmente Deus e totalmente humano, sem separação nem confusão? É só afirmar que nasceu de uma mulher. Então isso tem que ser um dogma. E aí nasce o primeiro dogma cristão. Maria é mãe de Deus, Theotokos. Porque dizendo que Maria é mãe de Deus, não tem dúvida, ele nasceu de uma mulher. Mãe de Deus segundo a carne, mãe de Deus segundo sua humanidade. Theotokos, em grego, que significa literalmente a parturiente de Deus. Não é, mãe de Deus é uma tradução para o latim, mas Theotokos é grego. Então, hoje é a solenidade da mãe de Deus. O mais impressionante é que esse dogma foi proclamado no concílio de Éfeso, justamente onde Maria subiu aos céus, em 431. Só para recordar os 4 dogmas marianos: Maria é mãe de Deus, totalmente virgem, né, concebeu na virgindade do Espírito Santo, é mãe de Deus, imaculada e assunta aos céus. Não é? Esses são os 4 dogmas marianos. Hoje nós celebramos o Dia da Paz, e eu queria convocar todo mundo a conhecer
a carta que o Papa Francisco lançou para nós nesse Dia da Paz, que é sobre a cultura do cuidado. Gente, nós estamos entrando num ano do cuidado. 2021 é preciso que seja o ano do cuidado. A palavra cuidado vem do sânscrito, uma língua antiga já extinta, que significa cura. Cura é cuidado. Vocês vão me entender por que cura é cuidado. Uma vez eu fui fazer um exame, a mãe lembra, a endoscopia, em Blumenau. E quando eu cheguei antes do exame, porque depois eu não lembro mais nada do que aconteceu, porque a gente sai meio doido, né? Quando faz aquele exame de endoscopia. Mas quando eu entrei, estava na parede um monte de retrato de pessoas e dizia assim, ó, conselho curador do hospital. Aí eu pensei, será que são os médicos? Não, não eram os médicos, eram os benfeitores, os que cuidavam daquele hospital. Portanto, cura é cuidado. Nós temos um padroeiro dos padres, principalmente dos párocos, que é São João Maria Vianney, é chamado de cura d'Ars. Ele era pároco numa cidadezinha chamada Ars, no sul da França, e ele é o cura d'Ars. Às vezes se chama até o padre de cura, o cura da catedral, porque não é o que reza pela cura, pode rezar também pela cura, mas é o que cuida. Então, cura é cuidado, cuidado é cura. Vou dar um outro exemplo. Lá para São Paulo, por onde eu ando, tem um negócio que chama curau. Já ouviram falar? Curau é milho curado. Como é que se faz curau? Primeiro rala o milho verde, não pode pegar polentina para fazer curau. Não funciona. Tem que ralar o milho. Para curar o milho, tem que ralar. Então pensa, um casamento curado, tem que ralar. Bom, deixa para lá. Tem que também descascar muita espiga, depois tem que coar muita coisa, tem que cozinhar no fogo brando. E principalmente tem que mexer. Dessa semana, minha mãe, estamos só eu e minha mãe aqui das férias, né? 30 dias ela me suportando, me ensinando muita coisa. E uma das coisas que a minha mãe me ensinou nessas férias foi fazer uma polenta. E ela estava lá mexendo, de repente ela diz, João, vem aqui, que mãe manda, né, nas férias, e a gente obedece. Mexe isso daqui. Eu falei, pode parar? Não pode parar. Não pode, né? Não pode parar. Por quê? Senão vai empelotar. Vocês, aqui tem um monte de cozinheira, sabe bem o que é isso, né? Tem que mexer. E no fogo brando, senão queima e tal. E a vida com cuidado para produzir a paz. E também a cura da Covid, por exemplo, exige que tem que mexer. Tem que ralar. Vocês sabem? Muita gente está dizendo assim, esse negócio da vacina, meu Deus, como é que saiu tão rápido uma vacina? Né? Então, a vacina sempre leva 6, 7 anos, essa daí em 9 meses. Né? Tem até um presidente de uma nação, que não é o Brasil, é um pouco mais para cima, na América, que vai ser, só tem mais 20 dias de presidente, que ele disse que foi graças a ele. Não é verdade, não. Não é verdade, não. É graças a uma pesquisadora, né, inglesa, que quando ninguém estava pesquisando a cura dos corona, porque tem um monte de corona já, né, desde o início do século que tem corona, só que não tinha virado pandemia. Ela continuou pesquisando. E ninguém dava bola. Na casa dela, quando ela nasceu, não tinha nem energia elétrica, nem água encanada. E ela se tornou uma cientista. Não sei nem o nome dessa mulher. Mas ela perseverou anos e anos pesquisando uma vacina inútil. O que é isso? Cuidado. E quando apareceu, já tinha pesquisa e disseram, mas é essa pesquisa que a gente precisava inventar, vacina de tudo que é jeito. Agora parece que está saindo vacina pelo ladrão, né? Todo mundo sai vacina de tudo que é jeito. Por quê? Porque alguém já trabalhou na paciência, no silêncio, na discrição. Rezemos também para que o ano de 2021 seja esse ano da cultura do cuidado, né?
Deus nos fez de barro, Deus nos fez como uma receita de curau, Deus nos fez com o carinho cuidadoso de um oleiro que faz o vaso de barro. E Deus nos deu uma ordem de guardar a terra, de cuidar da terra. Agora, é claro, sempre tem o Caim, que quer matar por inveja seu irmão Abel. E que quando Deus diz, onde está o teu irmão? O que ele responde? Acaso sou eu guarda do meu irmão? Acaso sou eu que tenho que guardar do meu irmão? Sou eu responsável de cuidar do meu irmão? Claro que sou. Mesmo que não seja meu irmão, meu primo, meu parente, não é? Somos responsáveis uns pelos outros. E nesse momento isso é tão importante, não é? Por que é que você está com máscara aqui? Porque agora nós vivemos uma situação diferente, a distância é uma forma de se aproximar das pessoas, manter o distanciamento social, álcool e gel, cuidados sanitários, a gente já ouviu isso aos montes. Mas duas coisinhas que eu não vou desenvolver na minha homilia, para não me prolongar, mas que depois você pode aprofundar durante esse ano, já que é o primeiro dia do ano, não é? Você tem matéria aí para o ano inteiro. Primeira sugestão é que você conheça melhor a vida de São José. O Papa convocou esse ano como o ano de São José. E eu estou ficando cada vez mais devoto do sono de São José. São José era um homem que antes de tomar uma decisão, ele ia dormir. Às vezes a gente toma uma decisão rápido demais. Ele pensou, eu vou abandonar Maria, eu não entendo como é que ela está grávida, a gente ainda não coabitou. Ele podia ter feito a mala e ido embora, mas ele foi dormir. Você está com alguma preocupação? Quer tomar uma decisão hoje? Vou vender? Vou pedir demissão? Não sei. Vocês viram quanta decisão errada nesse final de ano, quanto marido matando a esposa, que Jaraguá do Sul. Brusque. Não é? Feminicídios. A gente nunca viu tanto isso acontecer. Pessoa que tomou decisão errada, mas às vezes a gente toma decisões erradas de falar uma palavra, né? Pensa, vai dormir e diz assim, amanhã eu decido. Até amanhã, você dormiu uma noite e um anjo já te falou no meio da noite. E o Papa nos deu de presente essa belíssima encíclica sobre a fraternidade e a amizade social. É uma obra-prima da doutrina social da Igreja que eu proponho para sua leitura durante este ano. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É a Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. Eu já li 3 vezes, não me canso de ler. Esses dias até fiz uma live com o Padre Zezinho sobre essa encíclica Fratelli Tutti, você encontra por aí nas redes sociais, e chegamos à conclusão de que esse é o texto que todo cristão precisa ler nesse ano de São José, não é? É o ano da fraternidade. Hoje é o dia da paz e da fraternidade universal. Vamos pedir para que não seja um ano de discórdia, de conflito, de antecipação das eleições, é só no ano que vem, agora que tem eleição. 2021 tem tudo para ser um ano de paz, mas tem tudo para ser um ano também de briga. Então vamos pedir que não seja um ano assim de conflito, e que aos poucos a gente possa voltar a um novo normal. Vamos colocar hoje nessa missa, quem veio nessa missa hoje, numa primeira sexta-feira do mês, é porque quer rezar por si e também pelos seus, porque você tem a oração como apostolado. Vamos pedir que o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe, né? A gente pediu, darei às almas dedicadas ao meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Fala de estado, graça de estado, na verdade, né? Graça de estado é o seguinte, eu agora o meu estado aqui é de pregador, então eu peço a graça de pregar de maneira que eu possa tocar no seu coração. É isso que o Sagrado Coração de Jesus promete. Mas também nós estamos num estado de calamidade pública por causa da Covid-19, é ou não é? Então, as graças necessárias para o nosso estado de calamidade, o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro, nós pedimos e consagramos ao Sagrado Coração de Jesus
aos seus pés. Jesus